Vamos à leitura de nosso devocional Andando e Semeando. Jesus e a oração é o tema de hoje. O Senhor Jesus nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos e não foi diferente em relação à oração. Observando a palavra de Deus, nós notamos que Jesus é o nosso modelo de oração. Em primeiro lugar, observe como Jesus orava. Ele fez da oração uma prioridade. Marcos capítulo 1, versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele orava sabendo que o Pai sempre ouvia. João capítulo 11, versículos 41 e 42. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele orava sozinho. Mateus capítulo 14, versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava só. Ele orava em submissão e de acordo com a vontade do Pai. Mateus capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em segundo lugar, notamos quando Jesus orava. O Senhor Jesus Cristo, ele foi consistente em orar no início, durante e ao término de seu ministério. No início nós notamos em Lucas capítulo 3, versículo 23. Ou melhor, Lucas 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas, capítulo 23, versículo 46, no final de seu ministério, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ele orou depois de ter ministrado o dia inteiro. Em Mateus capítulo 14, versículo 23 está escrito: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá ele estava só. Ele orou depois de uma tarde de ministração. Nós observamos isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, dos versos 32 a 35, onde diz: À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ele orou a noite toda. Lucas capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus orou em meio ao sofrimento. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele orou antes de tomar decisões importantes. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Observando como foi a vida de oração do Senhor Jesus Cristo,
nós devemos seguir as suas pisadas. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Que Deus nos abençoe.